Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Muito prazer, eu me chamo Rosilene, sou professora de pintura em tecido e hoje nós vamos pintar esse lindo tema que tem melancia cortada, melancia inteira. Vamos pintar também transparência para dar aquele charme na pintura, porque a transparência sempre deixa a nossa pintura mais bonita. E olha só, hoje é a nossa quinta aula, são 7 projetos, então depois vai ser liberado mais 2 aulas. E deixa eu mostrar para você os temas que eu já pintei, que já tem aula liberada aqui no canal. Que é uma vasilha bem grandona, com limão, bastante limão. E tem os morangos, olha só que lindo essa daqui. Tem também, olha essa. Que coisa mais linda. Aqui é uma fruteira com bastante mamão. A aula também tá aqui no canal. Todas essas que eu estou mostrando já tem aula aqui disponível. Vai ficar aqui para você que já adquiriu, que ainda vai adquirir a apostila. Então, você vai adquirir a apostila e já vai ganhar a aula. Vai ficar aqui para você assistir. Então, todos esses aqui já tá disponível aqui no canal para você assistir, pintar aí. Olha que lindo, esse aqui é o bule vermelho e aqui o abacate. Eu ensino a fazer aqui essa parte do abacate cortado e o abacate inteiro, bem certinho para você conseguir fazer também a sua pintura. E olha essa aqui é a fruteira, tem caju, pera, então essa aula também já está aqui no canal para você assistir. Está aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso à apostila, são 7 temas lindos. Todos esses que eu mostrei e ainda tem 2 maravilhosos que vocês vão ver depois que eu liberar a aula. Que coisa mais linda! Você que sempre assiste aqui as aulas, não se inscreveu, aproveita já, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que eu colocar aula aqui no canal. Tem o meu grupo do Telegram e do WhatsApp para você receber todas as promoções, receber os temas, os projetos gratuitos. Então entra lá no grupo do Telegram e do WhatsApp se você ainda não faz parte e fica lá, não sai não, porque quem fica lá no grupo vai ganhar desconto especial nas novas apostilas, em curso. Então fica lá, não sai. E também vai ter acesso a todos os projetos gratuitos que eu deixo aqui no canal. Então fica lá, não sai. Entra e fica lá, não sai. E está aqui embaixo também o meu WhatsApp particular, caso você queira entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, saber sobre as apostilas, sobre cursos. Então tá aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Ficou com dúvida? Quer saber mais informações sobre apostila, sobre cursos? Vai lá e me chama no WhatsApp. Que vamos à nossa aula de hoje. Fica aqui comigo para você aprender a pintar melancia inteira, melancia cortada, transparência e vamos fazer também essa tabuinha de madeira. Olha só quanta coisa interessante que você vai aprender hoje. Fica aqui comigo e já nós nos falamos no final da aula. Vamos começar aqui mais um projeto da apostila de frutas e vasilhas. Hoje o nosso tema é melancia, vamos pintar aqui essa jarra e vamos fazer também uma tabuinha aqui de madeira. Aqui no fundo, nós vamos usar lavanda, pode ser o lilás bebê e o cinza. Vamos começar preenchendo, fazendo aqui com lavanda. Ó, aqui ficou um pouquinho mais verde, porque meu pincel tava sujo de verde. Mas não tem problema. Ó, e nessa parte aqui, onde que não tem suco, que é o vidro, nós vamos colocar o fundo. Vamos passar também aqui a tinta, né? Nós vamos colocar também o lavanda ou o lilás, a cor que você usar aí. Preenche aqui também essa parte, ó. Daqui pra cá é o suco, daqui pra cá, nós vamos colocar também o fundo. Aqui eu coloquei um pouquinho mais, eu quero que fique mais escuro esse cantinho. E venho com um pouquinho do cinza. Vou colocar um pouco do cinza aqui pra deixar mais escuro esse cantinho. Pertinho aqui da melancia e da jarra. Traz um pouco pra cá também, ó, pra dentro aqui o cinza. Conforme for saindo pra cá, vai deixando mais fraquinho.
Não vamos contornar tudo aqui com essas cores. Ó, vai acabando aqui o fundo. Aqui vamos colocar a lavanda. Ó, pertinho da jarra, coloca a lavanda também. Até aqui, ó, nessa partezinha da jarra, onde fica mais grosso o vidro, a gente vai colocar também um pouquinho de lavanda, até chegar nesse espaço. Vou pegar um pouquinho, bem pouco do cinza, tiro o excesso no paninho. Ó, vamos esfumar mais pertinho da jarra. Não coloca muito cinza, senão vai ficar muito escuro. Aqui, ó, desse outro lado, nós vamos colocar um pouquinho também da cor lavanda. Ó, bem pertinho aqui da tábua, misturei lavanda com cinza. E vem trazendo aqui o restinho, bem pouquinho, não precisa contornar a melancia toda, fazer esse círculo aqui em volta da melancia. Olha, só isso mesmo, vamos colocar um pouquinho mais aqui embaixo, ó, nesse cantinho de cinza. Coloca, esfuma. Ó, mas é bem pouquinho, não vai colocar demais, não vai sair muito. Aqui embaixo, com o pincel achatado, vamos colocar o cinza pertinho aqui, ó, da tábua. Ó, aqui eu invadi um pouquinho, mas a hora que eu fizer, que eu pintar a tabuinha, aí eu venho e arrumo. Tenta não entortar, mas se você conseguir entortar igual eu consegui, depois a gente arruma na hora de pintar a tabuinha. Ó, pode puxar um pouquinho pra cá. Não precisa deixar só aqui embaixo um contorninho. E vamos usar um pouquinho de lavanda também, bem tirando o excesso. Pode usar o diluente, o clareador, que eu não estou usando, mas você pode usar. Então, vem aqui. Nós vamos puxar agora, terminar pra cá. Não vai ser só assim uma sombra bem fininha, não. Vamos usar o cinza pra fazer um pouquinho do chão. Ó, aqui eu umedeci meu pincel ali na água mesmo. Estou usando pra lavar e vem aqui, ó, esfuma. Aí você pode usar o diluente, o clareador ou a água mesmo, umedecer o pincel, mas não traz ele encharcado de água, senão vai manchar o seu tecido. E aqui eu misturei cinza com lavanda, pra dar aqui uma corzinha mais, sem ser mais colorido, né? Sem deixar só o cinza. Mas se você quiser fazer só uma sombra, ou já usar apenas a cor cinza, também pode fazer. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais a cor lavanda. Pode usar também o lilás bebê. Então, o fundo é só isso mesmo, lavanda e o cinza. Vamos pintar aqui o suco que tá na jarra. Primeiro, a gente vai pintar o suco pra ir secando, enquanto a gente pinta os outros elementos. Aqui vai secando para depois a gente fazer a transparência. Precisa tá seco. Então, nós vamos usar vermelho vivo. Aqui é o goiaba queimado, mas pode ser
vermelho tomate, vermelho escarlate, pode ser qualquer outro vermelho que você tenha aí, se você não tiver o goiaba queimado, que é o vermelho profundo, mas você pode usar o púrpura e aqui é o vinho. Vamos começar, ó, colocando o vermelho vivo na parte aqui de cima. Vem preenchendo com o vermelho vivo, aqui tem uma marcação, mas eu passei por cima, não tem problema. Depois, quando a gente for fazer o vidro, a gente faz ela de novo. Vou pegar um pincel menor pra fazer aqui, ó, esse contorninho, pra não ficar torto. Tenta deixar bem certinho. Capricha no contorninho, pra não ficar torta aqui a jarra. Ó, e não passa aqui pra fora do vidro. O suco tem que ficar dentro do vidro. Aqui, assim, vou colocar o vermelho, o goiaba queimado. Ó, e um pouquinho do vermelho profundo. Aqui desse lado, eu vou colocar vermelho profundo, bem pertinho da melancia. Vou pegar um pincel menorzinho pra ficar mais fácil, porque é um cantinho bem pequenininho, então fica mais fácil pra gente preencher com um pincel menor. E aqui do outro lado, goiaba queimada, bem pertinho do contorno, tenta não entortar, pra ficar certinho aqui a jarra. Porque às vezes a gente vai pintar a transparência e acaba entortando. Ó, um pouquinho do vinho. Então, vem com calma para não entortar aqui a jarra. Aqui do outro lado, vamos colocar um pouquinho da cor vinho também. Ó, e vem com vermelho profundo. Ó, aí aqui você vai arrumando para ficar retinho. Pode passar aqui por cima dessa marcação, depois a gente faz de novo. Ó, vinho, vou colocar vinho aqui, ó, perto da melancia, contornando tudinho aqui. E agora, eu vou vir aqui com vermelho profundo, preenchendo aqui essa parte. Ó, vamos preencher aqui com vermelho profundo. Vai esfumando. E aqui embaixo, vou colocar a goiaba queimada, eu quero que fique mais clarinho. Aqui nessa partezinha de cima, eu vou preencher mais com vermelho profundo. No caso, você vai usar o púrpura, se você não tiver o vermelho profundo. E vem finalizando aqui com o goiaba queimado, que pode ser o vermelho escarlate, vermelho tomate. Vamos preencher aqui essa partezinha.
Nesse contorninho, ó, aqui eu terminei de preencher com goiaba queimado. E agora, com um pincel menorzinho, vem aqui com o vermelho vivo. Vamos deixar essa bordinha mais clarinha. Vem preenchendo aqui com cuidado para não entortar. Ó, pegar um pincel menor ainda para definir bem aqui essa parte. Deixa bem certinho, bem devagarzinho, para não ficar torto. Vamos colocar um pouquinho do vermelho vivo aqui nessa parte da alça. E aqui também, vai refletir a cor do suco. Coloca um pouquinho aqui também. Não preenche tudo, é só umas manchinhas. Vamos deixar secar agora, enquanto isso vamos pintar aqui a melancia. Vamos pintar a melancia. Aqui nós vamos usar o verde kiwi, verde musgo e o verde pântano. Primeiro, nós vamos preencher usando o verde musgo. Então, vamos preencher aqui toda a melancia usando o verde musgo. Olha, aqui eu preenchi, e aí você vem com o pincel ó, mais pequenininho, achatado, e faz aqui o contorninho. Pra ficar mais certinho. Ó, vamos pegar aqui com o pântano, vamos deixar aqui essa parte mais escura. E agora, com o pincel maior, a gente vem com o pântano e vamos fazer, ó, uns detalhezinhos. Não é certinho, você pode fazer, ó, mais redondinho, tá vendo? Seguindo aqui o desenho. E vem aqui fazendo esses detalhezinhos. Não é nada certo, ó, bem irregular mesmo. Algumas partes pode deixar mais clarinha, outra mais escura. Aí vem seguindo aqui o desenho. Aqui na frente, ó, vai ficar mais retinho. Conforme vai vindo aqui para as laterais, ó, vai deixando mais redondinho. Ó, pode fazer as marcações antes para ficar mais fácil, para você não se perder. E aí, você vem fazendo os detalhes aqui, ó, nessas marcações. Não precisa também todos ficar da mesma largura. A melancia é bem irregular mesmo, a casca dela. Ó, ficou bem manchadinho. Aí, você pode reforçar alguns lugarzinhos que você quer que fique mais escuro. Às vezes, tem algumas partes na melancia que é bem escura nessas manchinhas. Agora, com o verde kiwi, nós vamos fazer umas partes mais clarinhas. Vem aqui, ó, nessa que ficou mais clarinha, ó, e vamos realçar um pouquinho. Pode usar o verde folha. Pode usar também o pistache, se você não tiver o verde kiwi. Ó. E vamos colocar aqui mais, deixar mais clarinho mais aqui no centro.
Nesse espacinho que ficou menor, a gente pode usar um pincelzinho menor também. E vem fazendo, ó, não é nada certinho mesmo não, é bem irregular. Não precisa achar que vai dar errado, que vai ficar bonito, é só você ir seguindo aqui passo a passo a aula que você vai conseguir fazer. Não tampa tudo verde musgo, não. Deixa ele aparecendo também. Bom, aqui vamos colocar nessa parte para deixar mais clarinha. Coloca no contorninho. Ó, deixa retinho. Certinho aqui no contorninho. E depois, ó, nessa partezinha, você vai deixar um pouquinho mais irregular. E aqui a gente pode colocar um pouquinho também. Essa parte eu vou deixar um pouco mais escura. Então, vou colocar bem pouquinho do verde kiwi. Ó, vem com o verde kiwi, reforça aqui no meio. Volta com um pouquinho do pântano em alguns lugares, vamos deixar algumas partes aqui ó, mais escurinha. Não precisa fazer de volta em todos os lugares. Ó, vamos deixar esse lado aqui mais escuro. Depois que der uma secadinha, você pode vir e reforçar um pouquinho mais. Se você achar que ficou muito apagado, não tá assim visível, volta, reforça um pouquinho mais. Ó, aqui é o verde musgo. Então, você pode reforçar depois que der uma secadinha as partes mais clarinhas ou a parte mais escura. Aqui em cima, perto do talinho, vamos pegar um pincel menor, verde kiwi. E vamos realçar um pouquinho aqui essa parte aqui no talinho. E com o pincel bem fininho, menorzinho, achatado e o verde pântano. Ó, vamos fazer aqui o talinho. Pode ser com sépia, com rústico, eu estou usando o verde pântano. Mas pode ser também com outra cor, se você não quiser usar o verde pântano. Pode ser o sépia, o rústico. Terra queimada, então pode usar outra cor também. E com um pouquinho do verde kiwi, vamos nessa viradinha aqui, ó. Coloca um pouquinho do verde kiwi. E vamos deixar aqui secando. Aqui a tabinha, nós vamos usar o terra queimada, pode ser o marrom também e o telha. Ó, aqui eu acabei encostando a tampinha e ficou verde, mas não dá nada não. Aonde que tá mais escuro, eu usei só o terra queimado, nessas partes mais escuras. E onde tá mais clarinho, nós vamos usar o telha, pode ser também siena natural, se você não tiver o telha. Ó, na parte de cima, aqui nós vamos deixar um pouco mais clarinho.
tenta deixar retinho. E aqui, ó, pertinho da melancia vem com terra queimada. Pode ser o marrom, pode ser o rústico, o sépia. Bem pertinho, não deixa assim um espaço em branco entre a melancia e a tábua. Deixa bem encostadinho aqui o terra queimada. Volta com um pouquinho. Volta aqui com telha, reforça um pouquinho mais. Se você quiser usar também o caramelo, qualquer cor aí que você tem, que seja assim, mais parecido com a madeira. Aí aqui, nessa quininha, coloco terra queimada na parte de baixo. Vem com o telho mais aqui embaixo, ó, mistura aqui com o terra queimado. Nessa quininha aqui, ó, deixa mais clarinha e aqui é só o terra queimado. Tenta deixar retinho, às vezes não é fácil, mas vem devagarzinho que você consegue. Vai arrumando certinho. Ó, aqui terra queimada, vem, coloca. Faz aqui a quininha e vem trazendo aqui um pouquinho mais. Ó, vai arrumando pra ficar bem certinho. Então, esse lado aqui você deixa bem escuro, só terra queimada mesmo. E é só isso aqui. Olha, vamos pegar um pouquinho do branco e realçar aqui essa parte da tabuinha. Mas não precisa colocar muito, só um pouquinho mesmo. Ó, coloca de espuma para não ficar muito branco, perder aqui essa cor bonita da madeira. E um pouquinho aqui na parte de baixo. Ó, só isso mesmo, bem simples. Vamos usar branco, rosa bebê, aqui o goiaba queimado, o vermelho profundo e o vinho. Pode usar também o vermelho vivo, se você quiser. Vamos começar colocando o branco. Aqui eu já fiz a casca, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Preenchi com verde musgo e fiz umas partes mais clarinhas com verde kiwi e umas mais escuras com o pântano. Então, vamos colocar aqui branco. Aqui já tá seco, ó. Pra não... Fica mais fácil pra não misturar aqui com o branco. Mas se tiver úmido, não tem problema também. Se misturar um pouquinho, pertinho aqui da casquinha, também não tem problema. Mas se você tiver dificuldade, e às vezes acaba misturando muito, aí você deixa secar um pouquinho. Ó, preenche com branco. Aqui tá uma marcaçãozinha só
pra gente ter uma noção, assim, da onde que termina o branco. Vem com o rosa. Ó, não precisa deixar uma marcação certinha aqui entre o branco e o rosa. Pode deixar misturar aqui um pouquinho. Ó, esfuma, misturo o rosa aqui com o branco. Mas deixa aparecendo um pouquinho do branco, não vai tampar tudo também. Deixa aqui aparecendo. Aí, vamos colocar a goiaba queimada, pode ser o vermelho vivo. Pode ser também vermelho tomate, tangerina. A gente quase não usa cor tangerina. E agora, vamos colocar vermelho profundo. Pode ser o púrpura também. Vou terminar de preencher aqui com o vermelho profundo. Com o pincel menorzinho, você vem aqui, termina de preencher. Faz bem certinho aqui o contorninho. E com a cor vinho, nós vamos vir aqui, ó, fazendo a casinha onde vai ficar a sementinha. Não precisa encher também, colocar muita semente. E não precisa ser uma casinha muito pequenininha, não. Não, deixa ela mais compridinha. Não precisa ficar todas do mesmo tamanho, não. Ó, fez aqui a casinha. Aí, a gente vem com um pincelzinho menor. Vamos colocar tinta só de um lado. E vem realçando aqui pertinho. Não precisa fazer em todas também. É só aqui em algumas e as outras não precisa, assim, ficar igualzinho, né? Todas iguais. Aqui vem com rosa bebê, vamos deixar essa parte mais clarinha, pra também diferenciar aqui do vidro, né? Do jarro que tá ali, vamos colocar um pouquinho do rosa. Ó, algumas eu vou deixar mais clarinhas. E outras você pode deixar mais apagadinha mesmo. Vamos pegar o preto. Ó, com o pincel achatado mesmo, deixa a tinta mais de um lado e vem aqui dentro, ó, fazendo a sementinha, dentro da casinha. Ele não pode ficar maior que a casinha. Pode fazer também com pincel filete, se você preferir. Ó, pode deixar umas mais grandinhas, outras só uma metadinha aparecendo.
Ó, aqui eu achei que tava gravando e esqueci de colocar pra gravar. Mas vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa parte, ó. Eu usei o branco, o cinza e o preto. Vem com o pincel achatado menor, o 4 ou o 2. Coloca aqui, ó, o cinza. Aí, você vai usar pouca tinta, esfuma aqui pra dentro, o cinza. Ó, vem esfumando até acabar. Aqui, ó, a gente vai contornar tudo com cinza. Aqui também pode preencher. E tá vendo que tem umas partezinhas mais escuras? Vem, coloca o preto. Ó, coloquei aqui. Nesse lugarzinho aqui também, ó, vem colocando. E deixa um restinho aqui, ó, pra ficar mais escurinho. Então, eu fiz dessa forma. E aqui, coloca o branco. Às vezes, a gente acaba intertendo, acha que tá gravando e quando vê, não tá gravando. Agora, com o pincel maior, vem com cinza. Ó, tira o excesso no paninho e vamos colocar aqui, ó. Ó, volta aqui com um pouquinho do cinza e vem fazendo aqui de acordo com o desenho da jarra. Vamos colocar agora, vamos usar um pincel menor e colocar o branco. Ó, bem naquela marcação que tinha. Se você quiser mais fraquinho, você pode deixar assim. Se você quer que fique aquela luz mais forte, você vem aqui e coloca mais branco. Aí, vai de acordo com o gosto de cada pessoa. Nem todo mundo gosta de deixar bem clarinho. Ó, um pouquinho aqui. E aqui embaixo. Bem, só um restinho mesmo aqui nessa partezinha, pertinho do contorno. Não precisa passar aqui bem em cima do contorno, não. Ó, e aqui do outro lado, com um pouquinho do cinza, bem pouquinho mesmo. Não precisa colocar muita tinta no pincel, senão fica muito escuro. Tampa aqui o fundo todo, então vem com um pouquinho de tinta, ó. Aqui em cima, reforço um pouquinho. Pincel menorzinho, vamos pegar o cinza, vem aqui na alça, ó, faz o contorninho e puxa para dentro. Não precisa deixar essa linha muito definida aqui. Vamos fazer aqui, essa partezinha vai ficar um pouquinho mais escura. E vem com um pouquinho de tinta, não vai colocar muita tinta, senão vai ficar muito escuro. Ó, não tampa todo o vermelho não, deixa aparecendo. Outro lado, cinza, bem pouquinho. Já vem aqui, esfuma. Usa um pincel menor pra ficar mais fácil, pra não trazer também muita tinta. Coloca e esfuma. E agora, nós podemos colocar também preto.
vai deixando manchadinho, não precisa colocar muito, senão ele fica bem carregado. Aí pode suavizar aqui um pouquinho. Agora, vamos lavar o pincel e colocar um pouquinho do branco aqui nessa curvinha. Vem, coloca aqui um pouquinho do branco. Aqui também. E vamos deixar, ó, um pouquinho mais forte aqui nessas partezinhas. Aqui, ó, se você quiser retocar um pouquinho o vermelho, pode colocar um pouquinho mais, pra destacar mais aqui a cor, fica mais bonita. Mas é bem pouquinho, não precisa ser muito também. Aqui embaixo, vamos colocar cinza, mais pertinho aqui do sulco. E embaixo, vamos pôr o preto. Limpa o pincel para tirar o excesso, para não ficar muita cor preta no pincel. Não vai tampar tudo o cinza. Ó, vem aqui, suaviza um pouquinho. Traz o restinho aqui pra cima. Mas percebe que é bem pouquinho. E vamos, ó, colocar aqui um pouquinho do branco. Então, o segredo para você fazer aqui é só pouca tinta, não vai colocar muito, principalmente a escura. Olha só como fica legal. Então, usa pouquinha tinta, principalmente a escura. E você vai conseguir fazer um vidro bem bonito. Porque a transparência é pouca tinta. Então, se você usa muito, vai ficar muito escuro e você vai acabar perdendo ali um pouquinho, né, aquele efeito da transparência. Ó, e aqui eu vou retocar um pouquinho mais pra destacar essa parte da melancia, já secou um pouquinho. Ó, e você pode reforçar um pouquinho mais. Vem algumas partezinhas aqui, ó, da semente e faz um detalhezinho, ó, em branco. Mas é bem pouquinho. Não precisa ser em todas também. E aqui, ó, nós vamos esperar a melancia secar bem sequinha, pra gente reforçar, fazer aqui alguns pontos de luz. Então, tem que estar bem seco, senão quando a gente passar aqui o pincel, vai misturar as tintas aqui, ó, essa parte que a gente fez aqui, esse efeito da casca, não vai ficar legal. Então, espera secar bem sequinho pra gente fazer aqui a luz. Olha, já secou bem aqui a melancia, então, você vai esperar a sua secar bem sequinha pra voltar aqui e retocar. Ó, vou pegar aqui o pântano e vou reforçar aqui embaixo. Com o pântano, vou reforçar aqui embaixo essas cores, essa parte que eu quero que fique mais escura. Então, vem, reforça aqui, porque eu quero que aqui fique mais escuro. Ó, bem pertinho aqui da tábua e pertinho aqui dessa metade da melancia, vai ficar mais escuro. Ó, é muito gostoso de pintar melancia, não é difícil, rapidinho você pinta a melancia. E ela chama muita atenção, fica muito bonita. Ó, aqui reforçando alguns lugares que eu quero que fique mais escuro. Ó, deixei mais escuro aqui nessa parte de baixo. Aqui
Aqui em cima, com o branco e um pincel redondo, pode ser o normal também, mas se você tiver um pituá, vai ficar mais fácil. Ó, vem aqui, faz esses movimentos aqui no pratinho para entrar tinta aqui na cerda do pincel. Pode tirar um pouquinho também do excesso no paninho e vamos colocar aqui, ó. Coloca, não precisa apertar, não traz muita tinta também, deixa bem suave a mão. Ó, e vem esfumando. Não precisa fazer um espaço muito grande. Volta aqui de novo, pega mais um pouquinho e vamos colocar aqui nessa parte, ó. Passa várias vezes o pincel no mesmo lugar. Pouquinha tinta, não traz sobrecarregado. Aqui em cima, nessa parte, tá mais clarinho, vamos colocar um pouquinho também. Bem pouquinho, vem com a mão leve, pouquinha tinta. E precisa estar seco, porque senão quando você vir aqui esfumar, vai misturar com a cor do fundo, vai manchar aqui as listinhas, essas listras, os detalhes da casca da melancia. E com o pincel menorzinho, vamos pegar um pouquinho e clarear aqui essa parte que tá mais aqui por trás. Olha, aqui também vamos colocar um pouquinho, bem pouquinho, não precisa colocar muito. E reforça aqui no talinho. Olha só, então é só isso. Aí aqui você vai escolher se quer mais clarinho, se prefere mais forte. Aqui reforça um pouquinho mais. Chegamos ao final dessa aula linda. Viu só como que é fácil pintar a melancia? Olhando assim parece que é bem difícil, né, de fazer ali a casca da melancia. Mas é muito fácil. Vai seguindo aqui passo a passo a aula que você vai conseguir fazer também uma pintura linda de melancia. Manda a foto pra mim que eu quero ver. Me marca no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link do meu Instagram também está aqui embaixo. Vai lá, segue no Instagram para você ficar por dentro também de todas as novidades, tudo que eu vou colocar aqui no canal, todos os lançamentos, as novidades, eu sempre coloco lá no meu Instagram, então você vai saber de primeira mão e aí você vai ficar por dentro do que eu estou fazendo. E olha só que pintura, como que ficou linda, né? Maravilhosa. Então, você aprendeu a pintar melancia cortada, melancia inteira e a transparência. Não é difícil, o segredo é só esperar secar para depois você fazer o efeito do vidro. E usa pouca tinta, não coloca muita tinta porque é vidro, é transparência, então precisa ser pouquíssima tinta mesmo. Vou mostrar aqui para você de novo todas as aulas que já tem aqui, ó, da apostila. Olha esse que lindo, temos esse. Todos esses são os temas que tem na apostila. Olha que lindo. Um mais lindo do que o outro. E esse daqui, eu gostei muito desse. Sempre tem um que a gente gosta mais, né? Eu amei esse daqui. Todos estão lindos, mas sempre tem um que a gente gosta um pouquinho mais. Todos esses temas já tem a aula aqui no canal. Semana que vem vai ser uma aula nova, maravilhosa também. Então fica aqui, ativa o sininho se você não ativou ainda, para você receber a notificação da aula que vai sair semana que vem, que também faz parte da apostila Frutas e Vasilhas. Quero que você deixe aqui no comentário qual é a sua dificuldade na pintura. Você tem dificuldade em pintar flores, em pintar frutas, transparência? Qual é a sua dificuldade? Deixe aqui no comentário que eu quero saber, porque o comentário é para a gente se ajudar. Você pode tirar suas dúvidas. Então, deixa aqui qual é a sua dificuldade na pintura. Quando você está pintando, o que você acha mais difícil? Deixa aqui embaixo no comentário que eu ajudo você. Muito obrigada por você que assiste o vídeo, que fica aqui comigo.
deixa o seu joinha e compartilha. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, porque você tem muito a ganhar se inscrevendo aqui no canal. Sempre tem vídeos novos, com dicas, que são fundamentais para a gente deixar a pintura mais bonita, porque às vezes faltam pequenos detalhes para a sua pintura ficar mais bonita. Então aqui no canal eu sempre deixo dicas, dou sugestões, então já se inscreve, ativa o sininho e fica aqui comigo para você receber todas as aulas. Eu espero você na nossa próxima aula, que vai ser um tema também maravilhoso de frutas com vasilhas, que faz parte da nossa apostila. Então já te espero na nossa próxima aula.